Declaramos a Ti, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. O Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é aquele Criador, mantenedor de todas as coisas e recriador da nossa vida. Declaramos ao Senhor, Pai, que nós sim precisamos do Senhor, que nós queremos o Senhor na nossa vida. Pois sem o Senhor a vida não tem sabor. Sem o Senhor morremos de sede, de fome, na escuridão. Então vem, Senhor, através do Teu Espírito, habitar o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, nós estamos começando hoje a nossa nova série, Passageiros, e eu quero convidar você para embarcar nessa viagem que a gente vai fazer agora, tá? Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 1, ou seu celular, ou só escute também. Quando eu estou sentado aí, eu gosto, e que alguém está pregando, eu gosto só de escutar, não gosto de ficar abrindo junto, né? Presta bastante atenção na leitura, porque a gente vai conversar a respeito, tá? Então, Jeremias, primeiro nós vamos ler o verso 1 e 2. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Esse é aquele texto que quando você de manhã acorda assim com aquele desejo, né, de Deus fala comigo através do texto, e aí você lê um negócio, fica meio amarrado, né? Mas a Bíblia tem isso de maravilhoso também, porque nem toda ela é para você ficar meditando, mas para você entender o tempo, o espaço, o lugar onde aconteceu. Na verdade, quem escreve isso aqui é o próprio Jeremias, o livro tem o nome dele, né? Jeremias. E ele começa escrevendo na terceira pessoa e apresentando Jeremias, se apresentando. Então a gente já sabe algumas coisas a respeito de Jeremias aqui, né? Primeiro, Jeremias, aí diz o nome do pai dele, que era Ilquias. O nome da cidade onde eles moravam, que era? Era Anatote, né? E a profissão do pai dele, que era o quê? Sacerdote, certo? Então ele era um filho de sacerdote, morando nessa cidadezinha chamada Anatote. Em que tempo Jeremias viveu? Em que tempo aconteceu isso aqui? Aí está dizendo que ele viveu nos tempos do rei Josias, mais especificamente no 13º ano do reinado do rei Josias. Josias que foi filho do rei Amon. Embora o rei Amon fosse um homem muito, muito mau, Josias ele era um lírio nascido no meio do lodo, né? Porque ele tinha Deus no coração dele. Esse era o Josias. E aí diz que eles estavam agora no 13º ano do reinado de Josias. Vamos pensar um pouquinho no Josias? Com quantos anos Josias assumiu o trono de Israel? Quantos anos? Alguém se lembra? 8 anos. 8 de idade. Um garotinho, né? Se eles estavam no 13º ano do reinado de Josias, quantos anos tinha Josias nesse momento aqui? 21 anos. E Josias foi aquele camarada, como eu disse, um lírio nascido no meio do lodo. Isso para mim prova, aliás, aqui conta isso, mas eu tenho comprovado isso ao longo da minha vida e visto pessoas, né, ao longo da minha vida, que embora não tivessem um lar estruturado, embora tivessem os pais cometido muitos e muitos erros que todos nós cometemos, né, são pessoas que são esse lírio nascido no meio do lodo. Isso comprova para mim que qualquer um de nós pode escolher o seu próprio rumo em relação a Deus, em relação à vida e em relação a tudo.
Ou seja, de onde nós viemos importa, mas nós podemos mudar o que nós somos ou o que nós seremos. E Josias, durante o reinado dele, mandou reformar o templo. Enquanto eles reformavam o templo, eles acharam ali escondido no templo um rolo da lei. Que a lei que eram 5 primeiros livros aqui do Antigo Testamento, né? Os 5 livros de Moisés, e que eram chamados de lei, esse conjunto de livros chamado lei. Agora veja, o povo de Deus ali, Israel, estava muito distante de Deus. Muito. Os reis anteriores esses líderes levaram o povo para longe de Deus. Eles estavam tão misturados com o que se fazia ao redor, que quando eu olho na Bíblia, assim, a idolatria, ela é um dos pecados assim mais rejeitados por Deus. Você vê que quando o povo de Deus demonstra idolatria assim, Deus ele age de uma maneira muito forte para impressionar o povo de que idolatria não é legal. E a gente entende muito disso. Porque nesse caso, o que os povos vizinhos faziam, o povo de Israel fazia. Então eles tinham mesmo, né, dentro de Jerusalém, eles tinham templos pagãos, onde havia sacerdotisas prostitutas e que recebiam pessoas. Ou seja, o camarada que queria ter muitos filhos, que ele queria ser muito, para que os deuses abençoassem a fertilidade dele, ele ia para o templo, mantinha relações sexuais com uma sacerdotisa prostituta e depois ia procriar com a família dele, com a esposa dele, né? Era a visão. Eles tinham também altares onde eles sacrificavam os seus próprios filhos, sacrificavam crianças aos deuses. E quando Josias encontrou o livro da lei, ele pediu que lessem o livro da lei para ele. E conforme aquilo foi entrando, Josias, ele desenvolveu um amor tão grande, uma paixão tão grande por Deus. Josias se apaixonou por Deus perdidamente. Primeiro amor. Alguém aqui passou pelo primeiro amor? Quero ver a mão erguida. Alguém passou? Tem várias pessoas aqui. O primeiro amor é aquela coisa que acontece principalmente com quem não nasceu num lar cristão, não nasceu num lar ligado, assim, próximo de Deus. E aí quando estuda a Bíblia, quando começa a entender a Bíblia, quando começa a relacionar com Deus, a pessoa vive uma paixão tão grande, que aquilo toma conta da vida dela. Mas acontece também com quem nasceu num lar cristão. Não é necessário acontecer com todo mundo esse primeiro amor, porque o amor também se desenvolve aos poucos. Esse primeiro amor, ele é uma paixão inicial. Sabe aquela paixão arrebatadora? Eu tenho eu não vou dizer o que eu ia dizer, senão vocês vão identificar, mas eu tenho um amigo meu que quando ele começava a namorar uma garota diferente, uma garota nova, mas era insuportável ficar do lado dele. Pensa numa coisa insuportável, porque ele passava 24 horas do dia falando como é que aquela garota era legal, entendeu? Mas ela é diferente. E ela isso, no começo você ouve animar, depois você vai cansando e tal, né? É aquela paixão, não conseguia falar de outra coisa, né? O Josias, ele se apaixonou, aquela paixão. E você que passou por esse primeiro amor, sabe que esse momento do primeiro amor, quando você está apaixonado por Deus, pelo que é a Bíblia, por conhecer Deus, por se relacionar com Ele, esse é o momento ideal para você afastar toda a tua família de Deus. E é assim que acontece geralmente. Por quê? Do mesmo jeito que o meu primo se tornava um chato, né? Você também começa a se tornar um chato, né? Porque você quer atrair as pessoas para Deus e você espera que aquilo que está acontecendo com você, quando entre nas pessoas, elas vão sentir a mesma coisa, porque a primeira coisa que você pensa assim, eu tenho que compartilhar com as pessoas que eu amo, com a minha família, e você começa a falar, e as pessoas ouvem e ficam olhando, assim, fizeram lavagem cerebral nele. É assim. E as pessoas começam a se afastar.
e se afastam. E quanto mais se afastam, mais você quer abraçar e quer falar. Aconteceu a mesma coisa com o Josias. Josias pediu que lessem, aquilo aconteceu com ele, paixão por Deus, e ele pensou, eu preciso dividir isso aqui com o meu reino, com todo mundo. E ele mandou ler o livro da lei para todo o povo de Israel. E eles iam lá vários dias para ouvirem a leitura da lei. Só que aquilo, no povo, em geral, não tem jeito de aquilo causar uma comoção geral, na mesma intensidade, do mesmo jeito. A gente não pode esperar que as pessoas recebam as coisas do jeito que nós recebemos, que aquilo faça o mesmo efeito no mesmo momento, na mesma hora, porque a gente vive em momentos diferentes da vida, né? Até em níveis de interesse espiritual diferentes. E a mesma verdade, a mesma mensagem vai fazer sentido de um jeito para um e vai fazer sentido de outro jeito para outro, porque cada um está num momento do caminho, num momento da jornada. E o que aconteceu? Josias mandou fazer a leitura do livro da lei e proclamou uma grande reforma espiritual em Israel. E aí a gente aprende que reforma espiritual nunca é feita através de proclamação. Nunca por decreto. Nunca. A reforma espiritual ela só tem valor quando ela acontece o que aconteceu com o Josias, que é quando ela acontece de dentro para fora e nunca de fora para dentro. A reforma que acontece de fora para dentro, ela tende a mudar o comportamento da pessoa, os hábitos da pessoa, quando ela ainda não mudou o coração. A reforma espiritual de verdade, ela muda o coração. E o resto é consequência desse aproximar-se, de conhecer Deus. Então o que aconteceu? No geral, o povo, muitas pessoas viveram aquela coisa, aquela intensidade, mas muitos não. Mas como era um decreto, então acabaram com aqueles templos aos deuses, acabaram com os postes ídolos, acabaram com o sacrifício de criança, e em Jerusalém não tinha mais nada disso. Porém, do lado de fora de Jerusalém, tinha. E aí muita gente em Jerusalém era uma coisa, e do lado de fora de Jerusalém era outra coisa. Você acha que esse contexto tem alguma coisa a ver com você e comigo hoje, no tempo em que a gente vive? Sim ou não? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver porque em algum momento, quando a gente entende que andar com Deus tem mais a ver com o comportamento do que com aquilo que eu sou e com o que Ele fez no meu coração e na minha vida, eu começo a entender que o comportamento é mais importante do que a mudança, o relacionamento. Aí as coisas se desvirtuam. E o efeito é um efeito contrário, porque eu acabo tendo duas personalidades, dupla personalidade. É um modo de agir meio bipolar, né? Onde eu sou uma coisa dentro do ambiente igreja e eu sou outra coisa fora desse ambiente igreja. Porque a coisa não vem de lá de dentro, não flui de dentro da alma. Bom, nesse contexto, Deus falou com Jeremias. Deus chamou Jeremias. Deus fez um chamado para Jeremias. E o chamado para Jeremias era para ele anunciar que um grande juízo, um juízo iminente estava acontecendo. E Deus diz para ele, você anuncia, porque é um juízo iminente. Tem pressa, tem urgência, levanta e fala. É interessante isso, porque esse juízo iminente levou 40 anos para acontecer, depois que Deus falou com Jeremias. Juízo iminente. Um tempo atrás aí, eu senti um chamado tão grande de Deus para anunciar um juízo iminente. O juízo que está para acontecer, que o mundo inteiro, de certa maneira, sabe que vai acontecer. Ou muitos sabem e alguns
dizem, falam que vai acontecer. Né? E eu senti um chamado muito forte de Deus, tudo me dizia isso e tal. E nessa época eu estudei Jeremias, e me desanimou um bocado. Porque eu pensei, poxa, Deus está mexendo no meu coração para pregar um juízo iminente. Eu acabei de descobrir que levou 40 anos para acontecer com o Jeremias. Isso faz o quê? Talvez 11 anos. Eu disse, Senhor, o Senhor está mandando pregar uma coisa iminente, vai levar 40 anos. É que o tempo da gente, muitas e muitas vezes é diferente do tempo de Deus. Ou o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E Deus chamou Jeremias para pregar isso. O próximo verso que a gente lê, diz assim, é o verso 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Vamos falar juntos aqui? A mim me veio a palavra do Senhor dizendo. Para quem que é essa palavra aqui que vai acontecer agora? Para quem é? É para Jeremias? É para mim. Então Deus vai falar agora. E vai falar com você. Vai falar comigo. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo. Eu vou contar até 3, você diz teu nome em voz alta, tá bom? 1, 2, 3. Fernando. Você vê que confusão, né? Vamos unificar isso aí agora? Teu nome já não é mais esse nome seu aí, tá? Agora teu nome é Jeremias. Porque tudo que for dito aqui vai estar sendo dito para o Jeremias, que sou eu. Porque a palavra do Senhor está sendo dita a mim. Então quando eu perguntar teu nome, você vai dizer Jeremias, tá? 1, 2, 3. Agora deu para entender direito. A partir de agora, essa palavra do Senhor é para você. Você saiu da sua casa hoje para ouvir a palavra do Senhor falando diretamente para você. Nos dias de hoje, no tempo que nós estamos vivendo, no ano 2024, mais exatamente no mês do Outubro Rosa. Verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Aí tem um monte de informação, né? Primeiro Deus está dizendo assim, olha, você não nasceu por acaso. O acaso não existe. E, infelizmente, a música é bonita, mas o acaso não vai te proteger. Não adianta nem esperar, porque não vai acontecer, entendeu? Deus está dizendo assim, você não nasceu por acaso. O acaso não existe. Eu planejei você, eu desejei você. E fui eu que formei você no ventre da tua mãe. Eu formei você. Eu desejei você. Eu me arrepio quando eu penso nesse texto, porque me vem diretamente a oração de Jesus em João 27, em João 17, que é a oração sacerdotal, quando Jesus, na frente dos discípulos, ele fala com o Pai. E entre outras coisas, ele diz assim, Senhor, eu falo, não somente por causa destes, mas pelos que ainda virão. E eu me sinto incluído no meio desses que ainda virão. Eu não tenho dúvida que quando Jesus falou, eu estou falando, Pai, por causa do Fernando que ainda virá. O meu nome estava lá incluído, o teu nome estava lá incluído. Aliás, não é Fernandes, todos nós somos Jeremias. Deus planejou o teu nascimento nesse mundo aqui. E aí você pode pensar, poxa, mas por que Deus me planejou para eu nascer nesse mundo? Olha que mundo confuso esse mundo aqui. Por que cargas d'água Deus planejou? E tem um casal, eu estudei a Bíblia um tempão com eles, né? Um ano inteiro. E aí um dia eles disseram assim, pastor, assim, Deus está provando muito a gente. Né? Talvez eu até tenha citado isso aqui já. Deus está provando muito a gente. Você, mas por que Deus está provando? Pastor, por causa de todos esses problemas que a gente está vivendo, é problema. O senhor não acha que Deus está provando a gente? Não, não acho não. Mas e esses problemas? Eu digo, bom, esses problemas são por um motivo, é que vocês nasceram. Entende? Quem nasce nesse mundo.
vai ter problema. Mas tem um segredo aí, que para você ganhar a eternidade, você tem que passar por esse mundo aqui. Entende? Isso aqui é só o caminho para a eternidade. E Deus está dizendo assim: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, eu te desejei. Por isso, você pode até ter momentos em que você fica aí pensando assim: será que Deus existe? Que provas Deus me dá que Ele existe? Que evidências eu tenho? E a gente é muito de gostar de evidências, né? Pedir para Deus que nos mostre através da lógica se faz sentido Deus, né? E Deus está dizendo: espera um pouquinho. Você está achando, você entrou no trem agora, você só conhece o vagão onde você nasceu, e você acha que esse vagão é o trem todo? Não, esse trem é muito maior, tem muito mais vagões, e tem mais, hein? Antes de você embarcar nesse trem, ele já vinha viajando de muito tempo atrás, e depois que você desembarcar dele, esse trem vai continuar viajando, se Jesus não voltar antes. Essa é a vida. Você embarca na vida. E nesse sentido, todos nós somos passageiros aqui. Passageiros nesse trem dessa vida. E somos passageiros nos dois sentidos, né? Primeiro porque a gente viaja no trem da vida, e depois porque a vida é passageira. Ela acontece rápido. É só mesmo passado, presente e futuro. Só que cada vez o futuro vai ficando mais curto e o passado mais presente. É incrível a vida. Passageiro. Somos passageiros. E Deus diz: não tem problema que você questione se eu existo. Não tem problema se você pergunta. O que eu quero dizer para você é que eu conheci você antes de eu te formar no ventre da tua mãe. E aí está o significado de todas as coisas. Quer você creia, quer não, Deus diz: eu te conheço. Quer você queira ou não, Deus diz: eu te conheço. Eu escolhi você. Você está aqui porque eu te planejei. A segunda coisa que Deus diz para Jeremias, ou para nós, ou para você essa manhã, é a seguinte: e antes que saísses da barriga da tua mãe, eu te consagrei. O que é consagrei? Me ajudem aí, vai. Estou achando vocês meio desanimados hoje. O que é consagrei? Separei. Antes de você sair da barriga da tua mãe, eu já separei. Separar para quê? Separei para mim. É interessante isso, sabe? Porque a gente que é cristão e que conhece a Bíblia, Paulo diz, por exemplo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a gente pensa assim: bom, a gente já nasce pecador. E está certo isso. É o que a Bíblia ensina. Mas junto com isso, parece que a gente meio que internaliza uma coisa que não é verdadeira. Então, se eu nasço pecador, quer dizer que quando eu nasço nesse mundo, eu nasço unido ao pecado, ao mal, a Satanás. Eu sou do time dele. Porque tem mais isso, hein? Nesse mundo que a gente vive aqui, nesse grande conflito entre o bem e o mal, ou você está no exército ou no outro, porque aqui não tem arquibancada. E o problema é que a gente é a geração arquibancada, né? Tanto que a gente transformou a igreja numa arquibancada. Ela tem um palco e tem um monte de gente assistindo. É a geração espetáculo, né? Eu vou lá, assisto o que vai acontecer, se for legal, maravilha, e aí eu saio e beleza. No próximo sábado eu vou lá e assisto de novo, né? Deus está dizendo assim: não. Você está vivendo no grande conflito entre o bem e o mal. Você entende? Isso aqui é um palco de guerra. Se você for lá no Oriente Médio, se você for lá na Rússia, né, você vai ver guerra. Não tem arquibancada. Não tem uma arquibancada e o povo assistindo a guerra, não. Agora vamos ver que vai lançar o foguete. Todo mundo, vamos lá, vai insistir. Não. Ou você é de um lado ou você é do outro. Mas Deus está dizendo assim: nesse grande conflito entre o bem e o mal, antes de você sair da barriga da tua mãe, eu já coloquei em você o uniforme do meu exército.
Eu já separei você para mim. Eu escolhi você para mim. E se você quiser se desvincular de mim, você vai ter que decidir não me querer. Em algum momento da tua vida você vai dizer: não quero Deus, não quero esse uniforme. E no momento que você tirar esse uniforme, você vai receber o outro uniforme, o uniforme do outro exército. Mas Deus está dizendo assim: eu planejei você, eu botei você na barriga da tua mãe. E antes de sair da barriga da tua mãe, eu botei o uniforme do meu exército. Você está coberto por mim. E é incrível, é por isso que quando Jesus se refere às crianças, ele diz assim: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Uma criança é cidadã do reino dos céus. Porque Deus fez assim. Ele estabeleceu, nasce pertencendo a mim. Terceira coisa que Deus diz para você: e te constituí profeta às nações. Aí complica, não complica? Até aqui, puxa, que legal, né? Deus me planejou e Deus me escolheu. E agora Deus assim: e te constitui profeta às nações. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o profeta, ao contrário do que a gente pensa, que quando a gente pensa em profeta, a gente pensa assim, que é alguém que prediz os acontecimentos. O profeta, no contexto do Antigo Testamento, ele é a boca de Deus. É aquele que fala para as pessoas as palavras de Deus ou a palavra de Deus. É aquele que profere a verdade. É aquele que anuncia. É aquele que demonstra quem Deus é através das suas palavras e através da sua vida. E Deus está dizendo para você assim, ó: eu constituí você profeta para as nações, para esse mundo. Você é a minha voz aqui. Bom, a primeira reação de Jeremias foi bem parecida com a tua, quando Deus fala: eu te constituí profeta. Parecida com a minha. No verso seguinte, Jeremias vai dizer: não, Senhor, de jeito nenhum. Eu não passo de uma criança. Foi a desculpa que ele teve, não foi? Eu não sei falar, eu sou uma criança, eu não sei nem o que dizer, Senhor. E você vai pensar assim, né? Eu, profeta? Imagina, eu? Não, eu vim aqui só para assistir o culto. Não, eu vim aqui só para... Me chamaram para vir aqui, né? Você não está entendendo. Ele está falando com o povo da igreja dele lá, né? Mas não é comigo. Em primeiro lugar, não sou eu que estou falando. Porque quando você lê a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus para a tua vida. E Deus está dizendo assim: eu estou chamando você para você profetizar as nações, para todo mundo que está ao teu redor. E sabe, existe um conceito na cabeça da gente assim: eu vou conseguir servir a Deus quando eu terminar meus estudos. Eu vou conseguir servir a Deus, eu gostaria demais, quando eu... Agora não dá, porque eu tive filho. Eu vou conseguir servir a Deus depois, porque agora, além de ter meus filhos, eu estou fazendo pós-graduação. E eu vou conseguir servir a Deus, está sempre sendo deixado no futuro. Até porque, às vezes, a gente confunde o servir a Deus com assumir alguma coisa dentro da igreja. A gente precisa de um monte de voluntário para fazer isso aqui funcionar, né? A gente tem gente em todas as áreas aqui dentro. Você vê, para que a gente chegue e esteja tudo pronto e funcione, tem um monte de voluntários. E a gente precisa deles. Porém, a nossa missão não é essa. Se você está pensando, eu vou conseguir servir a Deus, vai ser quando eu tiver tempo para participar de um pequeno grupo. Servir a Deus e ser profeta para as nações é aonde você está. Sabe por quê? Se você tivesse tempo sobrando, você nem estaria onde você está trabalhando. Você não estaria no meio
dos estudantes onde você está estudando. Você não seria colocado nas condições em que você é colocado, nas situações. É lá no teu trabalho, é lá nos teus estudos, é no teu dia a dia. Mesmo que você trabalhe home office, mesmo dentro de casa, é nas tuas reuniões, é na tua maneira de agir. Você vai ser profeta para as pessoas que estão do seu lado, o tempo todo. Aliás, eu vou dizer para você assim, não tem jeito de não ser profeta. Você pode ser um verdadeiro profeta, ou pode ser um falso profeta. Mas você vai estar profetizando. A tua boca pode falar um monte de coisa, mas as tuas ações vão falar muito mais alto. Eu te constituí profeta. O mundo precisa dos profetas de Deus, é por isso que ele chamou. O mundo precisa de gente que viva, de gente que fala, de gente que haja. Enquanto isso, a gente está vivendo uma geração onde a gente espera que Jesus nos aceite, onde a gente espera que Jesus nos aceite do jeito que nós somos, e que não haja mudança nenhuma, em nada. Não é isso que a gente espera? A igreja, a melhor igreja é aquela que me aceita, eu vou lá e a gente é a geração caixinha de promessa também, já percebeu? Você sabe como é que é a caixinha de promessa, né? É uma caixinha assim, que vem um monte de cartõezinhos, e que geralmente a gente compra e deixa em casa para usar num culto, né? Na sexta, no sábado, às vezes durante a semana. E geralmente a gente pede para as crianças, eles vão lá e pegam a promessinha e dá para cada um, e cada um lê. Cada promessinha daquela é um texto bíblico, que foi selecionado cuidadosamente para ser uma promessa para você. Então, cada texto que você lê, é uma promessa de Deus para mim. Eu estou para inventar uma caixinha de maldições. Porque a Bíblia tem isso também, né? Caixinha de advertências. Vamos dizer, melhor do que a de maldições, né? Caixinha de advertências. E aí você vai ler, vai dizer assim: porque és morno e não és frio nem quente, eu estou a fim de vomitar-te da minha... Quero ver se alguém vai comprar isso. Acho que por isso ninguém comprou ainda, né? É porque a gente adora as promessas de Deus, mas as advertências a gente não quer. E é por isso que o mundo continua do jeito que vai, né? A vida da gente continua do jeito que é. E vai indo, indo, indo. Quando a gente conhece a Deus, conhecer Deus e se relacionar com Deus envolve uma coisa que se chama santidade. Deus é aquele que nos santifica. Esse Deus santo, vamos entender o que é santidade. Porque esse Deus que nos santifica, a gente pode se referir a Deus ou definir Deus por uma única palavra, que Ele mesmo se define. Qual é essa palavra? Qual é essa única palavra que define quem é Deus? Parabéns, é isso mesmo. Amor. Deus é amor. Por isso, santidade é a plenitude do amor de Deus na sua vida. Sabe? Quando alguém vai se enchendo do amor de Deus, a ponto de amar, eu fico pensando esse encher do amor de Deus, eu fico lembrando do Estevão, né? Estevão que, sendo acusado injustamente, sendo apedrejado, do fundo do coração dele sai uma oração perdoando quem o apedrejava. Isso é que é amor. E aí eu penso que quando um camarada me fecha, eu fico louco da vida com ele. Fico odiando o camarada porque ele me fechou no trânsito. Ou porque ele ficou atrás de mim, dando luz e me forçando. E quando eu dei o lugar, ele veio e me fechou ainda. A plenitude do amor de Deus. Isso é santidade. E é por essa plenitude que a gente precisa se relacionar com Deus. Para Ele implantar isso em nós. E Deus está dizendo para você, sim, você é profeta às nações. Esse mundo precisa da tua voz, precisa de quem você é. Esse mundo precisa do teu testemunho. Porque você é luz e você é sal. E por mais que você pense assim, eu não.
Olha o que diz o texto. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Eu não, Senhor, não estou preparado para isso. Mas o Senhor me disse. Vamos falar juntos aqui? Mas o Senhor me disse. Mais uma vez. Mas o Senhor. Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Está ouvindo Deus falar com você? Não pensa no que você vai falar. Eu sou com você para livrar você. Eu vou ler o próximo verso. E eu quero que você feche os olhos enquanto eu leio. E eu vou estender a minha mão sobre você simbolicamente. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Esse é o momento em que Deus toca a tua boca. Esse é o momento em que Deus estende a mão sobre você. E aí ele diz: olha que te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Eu te constituo hoje sobre todo esse mundo, sobre o teu vizinho, sobre os teus colegas de trabalho, os teus colegas na escola. Eu te constituo sobre essa cidade, sobre esse mundo. Hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Porque muitas vezes para plantar, tem que arrancar a erva daninha. E para construir, tem que reformar. Tem que derrubar para construir. Mas Deus diz: estou indo junto com você. Eu constituo você. E é para isso que eu te chamei. Eu vou terminar contando uma historinha. A Maricel e eu, a gente gosta de ver documentário de animal, né? E um dia, já faz uns anos, a gente estava vendo um documentário de natureza, é aquele negócio que a coisa que você mais pensa é assim: como eles filmaram isso aí, não é? Você fica abismado, mas como é que filmaram esse negócio? E a gente estava lá assistindo um documentário desse, aí mostravam era uma montanha, mas era uma rocha só, então era um paredão de rocha bem chapado assim, enorme de alto. E lá no meio dele tinha um buraco, e do meio daquele buraco saía um braço de árvore, assim, eu não sei se era árvore ou um galho, né? Que se estendia sobre o vazio lá embaixo, assim, né? Um galho bem grande, comprido. E nesse buraco, uma andorinha fez o ninho dela lá. E aí vem a parte do como eles filmaram isso, né? Quer dizer, alguém teve a ideia de ir lá para filmar o que a andorinha fez lá dentro. E filmou desde que pôs o ovinho, e depois quando foi quebrado o ovo, e nasceram os bebês andorinhas, feio para danar, porque passarinho quando nasce é muito feio, né? Não tem pena, né? Tem aquele cabeção e tal. Aí cresceram. E aí chegou o grande dia da mamãe andorinha ensinar os filhotinhos a voarem. Bom, a cena é a seguinte, né? Mamãe pôs os 3 filhotinhos em cima do galho, eles para o lado do abismo e ela para o lado de dentro, mais perto da rocha. Todo mundo, a família inteira, mamãe andorinha, mais 3 filhotinhos em cima do galho. E começou a aula dela de voo agora. A aula foi assim. Está entendendo? Ela empurrava o primeiro, que empurrava o segundo, que empurrava o terceiro. E enquanto ela andava para lá, o galho ia terminando para o coitadinho que estava lá na ponta, né? E empurrava, e o galho terminando. E empurrava, e o galho terminando. Até que o galho terminou para o último lá, coitado. Terminou e ele despencou.
Antes de cair lá embaixo, abriu as asinhas e saiu voando. Ah, que danado, como é que sabe disso, né? O momento certo. Se não empurrar, não sai do ninho de jeito nenhum. Mamãe Andorinha continuou empurrando. Tá. Daqui a pouco chegou o fim do galho para o segundo. Mesma coisa, despencou. Antes de cair lá embaixo, bateu asinha, saiu voando também. Que é a natureza. O terceiro, eu chamei ele, botei nele o apelido de Andorinha Jeremias. Porque o bichinho era resistente, ele não queria sair do galho, não. Então, como é que você... Olha, a mamãe empurrava e ele fazia uma força maior do que os três juntos. Ele resistia. E ela empurrava, de repente ele dava um pulinho, batia a asinha um pouquinho assim, e ela empurrava, e o fim do galho chegando, e ele não queria, mas ela era maior. Fim do galho chegou, e ela empurrou, mas na hora de cair, ele segurou o galho por baixo. Pum! Parecia um morceguinho pendurado assim. Ó. Você fala, uau! Caramba, o que aconteceu? E o fim da história eu conto. Não, vou contar hoje mesmo. Aí mamãe Andorinha não pensou duas vezes, que eu não sei se a Andorinha pensa também, né? Acho que sim. Ela começou a bicar a garrinha do filhotinho. Pá. E a minha reação foi essa daí. Ah! Que desespero, que mamãe Andorinha, né? E não teve jeito, né? Daqui a pouco doeu demais, deve ter doído demais, porque ele não aguentou e abriu a garrinha assim, despencou. E antes de chegar lá embaixo, abriu a asinha e saiu voando também. Porque a mamãe Andorinha sabia que se ela não fizesse isso, eles não sairiam do ninho. E agora era hora de voar. E eu tenho certeza que voar é bem mais gostoso do que ficar dentro do ninho, sabe? Deus trouxe você aqui para dizer que Ele te chamou. Primeiro, eu planejei você para nascer nesse mundo, para poder ganhar a eternidade. Você é meu ou minha, a não ser que você diga o contrário. E eu estou te enviando, porque agora é o momento, a hora de voar espiritualmente. A gente apanha muito nessa vida porque a gente não desenvolve autoestima espiritual. Deus não chamou a gente para ficar andando no chão. Ele chamou a gente para voar. E a gente só pode fazer isso através do nosso relacionamento com esse Deus, entendendo quem nós somos e quem Ele é e qual o espaço que Ele ocupa na vida da gente. Esse é o chamado de Deus para mim e para você hoje. Ao a gente começar essa viagem, onde a gente é passageiro, nos dois sentidos, nós somos passageiros. Fecha os olhos. Senhor Deus, Tua palavra é tão grande, tão maravilhosa, tão profunda, tão intensa, Pai. Senhor, nos ajuda entendendo a palavra, nos ajuda para que a gente transforme isso aqui em ação, para que a gente se relacione com o Senhor, para que a gente ouça o Teu chamado, ouça a Tua voz, para que a gente entenda que o Senhor é esse Deus presente o tempo todo ao nosso lado, Pai. Porque se o Senhor estiver aqui do lado, se o Senhor estiver aqui dentro de nós vamos conseguir ser profeta às nações. Então, Pai, nesse momento que o Senhor faz esse chamado para nós, eu quero pedir ao Senhor, vem conosco, Pai, vem comigo e me ajuda a ser mais do que falar. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.